que às vezes é meio temperamental. Aí. Então, beleza. Compartilhar minha tela e vou para o nosso cronograma. Então, boa noite, pessoal, para todo mundo aí. A gente está aqui na semana do dia 21, né, da nossa disciplina, semana 7. Semana passada, então, o Heitor fez a aula de Transfer Learning, né, e eu deixei aquele vídeo para vocês, para vocês assistirem de forma assíncrona, né, de modelos recorrentes, basicamente, né. Modelo básico de recorrência, lá, uma rede neural recorrente mais simples, né, e depois uma rede LSTM. E isso coloca a gente aqui na perspectiva de modelos recorrentes, né? Ou pelo menos nessa direção aí de capturar alguma informação temporal ou onde existe uma conexão entre coisas que acontecem em instantes diferentes, né? A tarefa da semana passada foi uma tarefa de modelos recorrentes também, né? Time series, né? O deadline para a semana que vem. E essa semana a gente continuaria aí a parte de modelos recorrentes, ou dentro desse contexto de modelos recorrentes, que seria falar da Transformer, que talvez seja o modelo, né, do estado da arte aí, dessa área de modelos recorrentes. Mas para falar dela, como as aplicações em geral são de processamento de linguagem natural, e algumas outras aplicações de Deep Learning também demandam essa parte de processamento de linguagem natural, a gente convidou o Andrei, né, que foi aluno aqui da UTFPR, fez o doutorado aqui. O Andrei foi aluno de Ciência da Computação e fez o mestrado lá na UFSC, né? Atualmente ele é professor do Instituto Federal lá e ficou afastado um tempo para fazer o doutorado aqui, numa área que envolveu parcialmente a linguagem natural, né? Historicamente, o Andrei já ajuda bastante a gente nessa disciplina, né, nessa área, em outras áreas aí, ao longo, acho que desde as primeiras edições, né, Andrei, que você já está envolvido, Exatamente. hein? Algumas edições o Andrei não conseguiu participar, outras ele conseguiu, até a gente fez alguns exercícios de processamento de linguagem natural em outros momentos, né? E a gente convidou o Andrei de novo para voltar aqui para fazer essa aula de processamento de linguagem natural. Meio que dá uma visão geral de processamento de linguagem natural, de métodos, definições aí, expressões que se usam dentro desse contexto, né? Para daí, semana que vem, quando a gente falar da Transformer, ficar um pouco mais fácil aí a compreensão, né? Então, esse é o nosso status. Andrei, agradeço de novo aí a tua participação. Não sei se o Heitor quer complementar mais alguma coisa aí com relação à formação do Andrei, Heitor. Não, acho que é melhor o próprio Andrei complementar, né? Eu faço E as apresentações. então, Andrei, estou passando para ti aí, pode compartilhar a tela, né? E a hora que você quiser começar aí, fique à vontade. Obrigadão mais uma vez aí por estar aqui com a gente, né, nessa aula. E depois que você terminar aí, daí tem algumas outras coisas que eu quero falar sobre esse tópico, mas eu vou deixar para depois aí, tá? Ok, posso começar então? Manda ver. Só queria lembrar uma coisa que acho que ao longo das últimas semanas aí, alguns alunos comentaram meio de passagem, né, a respeito de possíveis trabalhos da disciplina que envolvessem linguagem natural, né? Então, para esses alunos aí, vão prestar bastante atenção, né, nessa aula, que ela é muito importante se alguém for trabalhar, né, nesse sentido aí de linguagem natural, ok? Manda ver aí, Andrei. Ok. Bom, então vou começar aqui, né? Como o professor André já falou, o conteúdo da aula de hoje é sobre processamento de linguagem natural, NLP. Esse conteúdo ele é bastante extenso, né? E para se aprofundar nele, precisaria de várias aulas, então vou apresentar apenas uma introdução, né? E conversar um pouco sobre as principais técnicas, os modelos e o que envolve, né, Deep Learning aqui no NLP. Como a área ela evolui muito rápido ali, então se tiver alguém interessado em trabalhar ali com NLP, eu sugiro se aprofundar um pouco mais no tema ali, buscar os artigos mais recentes ali no Google Scholar, dar uma lida nos artigos de revisão para se aprofundar um pouco mais ali no que está sendo feito, né? Que como é uma área que está evoluindo muito rápido, né? Então cada dia surgem novos modelos recentes que ultrapassam o estado da arte, né? Então é importante sempre se manter atualizado ali.
Bom, então, iniciando, né, pela definição, né, então, o que é processamento de linguagem natural? Ele é um campo, né, interdisciplinar ali que combina conceitos da área da linguística com os métodos ali de inteligência artificial, machine learning e deep learning, né, e o principal objetivo ali é permitir a comunicação entre humanos e computadores de forma mais natural, usando a linguagem natural, né. Ele desempenha um papel bastante importante ali em diversas aplicações, que daí a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre essas aplicações ali nos próximos slides. Bom, então o Deep Learning, né, ele tem sido alcançado o estado da arte em diversos problemas de visão computacional e de processamento de linguagem natural também, né, e essas aplicações que estão alcançando o estado da arte, elas são várias. Eu vou passar umas básicas aqui para vocês entenderem quais são as principais aplicações que existem aqui de NLP. Então, a primeira é a classificação de texto que existe. Então, basicamente, o objetivo dessa tarefa aqui, né, desse problema dado um conjunto de textos, conseguir fazer a classificação desses textos de acordo com categorias prévias, e é uma tarefa bem similar à classificação de imagem, só que a diferença é que aqui a gente está trabalhando com textos ou documentos ao invés de imagem. Então, seria essa tarefa de classificação de texto. Existem algumas tarefas correlatas, por exemplo, análise de sentimento, que também é um tipo de classificação. A diferença é que se trabalha daí com textos menores, normalmente, né, tweets, revisões ali, comentários de filmes, por exemplo, que também tem ali algumas categorias, né, positivo, negativo, neutro, 0, 1, 2, 3, 4, 5 como nota, então, mas é classificação também, né, o problema seria o mesmo de classificação. Uma outra tarefa que existe, né, esse Part of Speech Tagging, que é a anotação de palavras, dado o contexto delas numa frase, né, então, considerando que existe uma sentença, o objetivo principal é detectar as palavras que tem dentro dessa sentença e conseguir classificar qual é a classe gramatical de cada palavra, e isso é relevante em diversas outras aplicações, dentro das aplicações aqui de NLP, né, ter esse entendimento aqui dessas classificações gramaticais. Uma outra tarefa, né, uma outra aplicação que usa as técnicas de NLP é a tradução de máquina ou tradução de texto, e uma abordagem, né, uma aplicação bem comum que todos conhecem é o Google Translator. Então, o objetivo principal dessa aplicação dado uma sentença, né, uma frase no idioma A, um texto no idioma A, ele traduzir para o texto no idioma B, certo? Observe o seguinte, que essas duas tarefas anteriores, classificação de texto e anotação das palavras, elas têm essa ideia de classificação, né? Então tem um conjunto de labels ali definido que a gente faz a classificação, e já essa tarefa aqui de tradução de texto, ela não tem um label pré-definido, aqui a gente gera um texto, né? Então a gente começa a ter essa parte de geração de texto, até então era compreensão do texto, né, de entrada ali do modelo. Essa tradução de máquina aqui, então, né, ela trabalha com textos, e nesse contexto aqui, o texto ele é entendido como uma sequência de caracteres ou uma sequência de palavras. E aí que entra, né, a ideia ali de redes recorrentes ou transformers, porque essa sequência de palavras a gente considera como um dado sequencial, e por isso que a gente usa esses modelos de Deep Learning que trabalham, né, resolvem problemas sequenciais aqui em NLP. Bom, uma outra aplicação que tem é a Question Answering, ou seja, perguntas e respostas. Então, o modelo é treinado para entender uma pergunta escrita em linguagem natural, ele compreende essa pergunta e gera uma resposta, que é também uma frase, né, um texto em linguagem natural. E nesse contexto aqui, existem outras tarefas, aplicações correlatas, como agentes conversacionais, chatbots, que usam essas técnicas aqui de perguntas e respostas. Uma outra aplicação também, que é bastante comum aqui na NLP, é a sumarização de documentos. Então, dado um texto ou um documento, a ideia é processar treinar um modelo, né, que processa esse texto, entende todo o conteúdo dele, detecta, identifica quais são as partes principais do texto
e gera um novo texto resumindo ou sumarizando aquele texto de entrada. Uma outra tarefa também que existe é reconhecimento de entidades nomeadas, e essa tarefa aqui, essa aplicação aqui, né, esse problema é bastante útil, por exemplo, em chatbots, né, onde a gente tem um texto, e nesse texto a gente tem nomes próprios, datas, essas informações que, hora, tal, que são relevantes posteriormente, né, então o objetivo dessa aplicação aqui, dessa tarefa é reconhecer essas entidades e conseguir classificá-los. Então, dado um texto, identificar o que é um nome próprio, o que é um nome de uma organização, o que é uma data, para isso aí ser utilizado posteriormente, né, no caso, por exemplo, de um agente conversacional, um chatbot. Uma outra aplicação que daí muda tudo do que já foi visto das aplicações, né, porque até então trabalhava-se com textos, então agora essa aplicação aqui é de descrição de imagem ou de vídeo. Então, dado um conteúdo visual, né, aqui uma imagem ou um vídeo, o modelo ele é treinado para tentar reconhecer aqui o que tem dentro desse conteúdo visual e gerar uma frase ou um texto que descreve adequadamente, né, esse vídeo ou essa imagem. Então, aqui também entra a ideia de temporal, né? Um vídeo, por exemplo, ele é temporal, uma sequência de frames, onde está ocorrendo algum evento, alguma ação ali nesse tempo, e o modelo tem que gerar uma sequência de palavras que descreve adequadamente esse conteúdo visual, né, no caso do vídeo. E existem diversas outras aplicações, né, que envolvem tarefas de processamento de linguagem natural, ou seja, o entendimento da linguagem natural para estar tomando alguma decisão ou tomando alguma ação, né? Então, existem diversas outras aplicações aqui, mais direcionadas, né, em algum contexto específico. Essas que eu apresentei são aplicações mais genéricas e que são úteis para aplicações específicas, né? Bom, trabalhar com linguagem natural, a gente acaba enfrentando diversos desafios que não existem quando a gente trabalha lá com imagens, certo? Porque a linguagem natural ela é complexa, ela é ambígua, né? E esses desafios acabam sendo difícil de ser enfrentados, né? De ser tratados aqui pela máquina, né? Um humano, né? Ele consegue resolver esses desafios facilmente, porém o computador ele não consegue facilmente superar, né, esses desafios. Então, a gente tem aqui ambiguidade, por exemplo, né, tem aqui questão de senso comum, solução de homônimos, sinônimos, ironias, tudo isso, né, é muito fácil para um humano conseguir resolver e a máquina ela não é tão simples assim. Então, tem alguns exemplos aqui que eu trouxe só para a gente perceber, né, essa dificuldade, que muitas vezes até para o humano precisa de um contexto a mais para conseguir responder, né? Por exemplo, essa primeira frase aqui, né? Eu vejo um homem com um telescópio. Aqui é ambíguo porque fica a dúvida se o homem que eu estou vendo está com o telescópio ou se eu estou usando o telescópio para ver o homem, né? Então, existe uma ambiguidade que ela é resolvida com o contexto do texto e a máquina ela precisa entender todo um contexto para conseguir resolver essa ambiguidade, né? Existe também ambiguidade de palavras, então palavras que têm sentidos diferentes de acordo com o emprego na frase, daí isso também depende de um contexto, né, que para o humano ele lê a frase completa, ele entende, e a máquina às vezes ela tem um pouco pode ter dificuldade, né, em resolver isso aí. Então tudo isso aqui, né, são problemas, né, desafios que quando se trabalha com processamento de linguagem natural, a gente sempre tem que pensar. E muitos desses desafios aqui que são enfrentados, a gente consegue tentar mitigar com um grande conjunto de dados para treinar os nossos modelos e que esses conjuntos de dados têm exemplos o suficiente para conseguir fornecer contexto e exemplos para o modelo para ele conseguir minimamente tentar não sofrer tanto com esses problemas, né? Que, querendo ou não, ele sempre vai ter ambiguidades e sinônimos que eventualmente não tem nos exemplos de treinamento e que ele acaba não conseguindo entender lá, no caso no momento da inferência, né? Então, esses aqui são diversos desafios que existem aqui nesse contexto de NLP. Bom,
Aqui, então, como é que a gente trabalha, né, com essa questão de textos aqui no contexto de Deep Learning, né, já que os nossos modelos, eles trabalham com números e não com texto, né? Então, eu trago aqui um pipeline só para a gente observar que grande parte deles a gente acaba fazendo também com imagem, né? Então, não muda muito. No caso aqui do NLP, a gente tem o nosso dataset, que aqui no NLP a gente acaba chamando ele de corpus. Um corpus ele é um conjunto de documentos ou de textos que vai ser usado para o processamento lá do nosso modelo, para treinamento do nosso modelo. Então a gente chama aqui de corpus. Esse corpus ele precisa, normalmente ele vem bruto, né? Os dados brutos ali a gente precisa fazer uma limpeza, avaliar como é que tá esses dados para a gente conseguir processar ele, usar como no treinamento do nosso modelo. Depois dessa limpeza é feito um pré-processamento, e aqui entra diversas técnicas que vem lá da linguística, tem como base a linguística, para estar fazendo esse pré-processamento. Depois pode ter uma fase de engenharia de features ali, extração de características, que pode ser junto com, normalmente acaba sendo junto com o Deep Learning, mas também é possível fazer essa extração de features dos textos por fora, usando o Word Embedding, a gente vai ver mais para frente. E daí depois a parte de projeto do modelo, treinamento, avaliação do modelo, deploy, monitoramento, então isso tudo continua igual a parte de treinamento ali do Deep Learning usando no contexto ali de visão computacional, né? Bom, a parte de pré-processamento, né, que diferencia lá da parte de visão computacional, essa parte de pré-processamento ela consiste basicamente em fazer uma normalização do documento, né, de todos os documentos. Por quê? Porque um documento ele pode ter palavras minúsculas, maiúsculas, caixa alta, caixa baixa, e iniciar uma palavra com maiúsculo, outra toda minúsculo, e isso tudo, o computador ele é case sensitive, né? Cada palavra tem uma representação diferente, né, tendo o mesmo significado. Então, normalmente a gente normaliza tudo isso para diminuir ali a complexidade, né, o número de parâmetros do modelo que vai ser treinado. Além disso, também, normalmente, dependendo da aplicação, né, do problema que a gente vai resolver, a gente pode estar removendo vírgulas, apóstrofos, caracteres especiais, marcadores, deixando somente as palavras, né, o texto para processamento. Após essa fase aqui de limpeza dos dados e normalização, ocorre a tokenização, ou seja, extrair tokens desses textos. O que seria um token? Um token é a menor unidade de processamento do nosso modelo. Esse token ele pode ser entendido como caracteres, então a gente pode entender que um texto é uma sequência de caracteres que a gente vai processar. A gente também pode entender, né, modelar o nosso problema, esse token pode ser considerado como uma palavra, então a gente pode considerar que na aplicação que a gente vai desenvolver um modelo que vai trabalhar com sequência de palavras, ou eventualmente até a gente pode estar trabalhando com um conjunto de palavras que a gente acaba chamando de n-gramas, né? Então, bigramas seria 2 palavras, trigramas 3 palavras e assim por diante. Eventualmente, dependendo da aplicação, do contexto que se vai trabalhar, às vezes é útil estar juntando mais de um termo, né, que representa apenas um sentido. Então, esse conjunto de termos ali, bigrama ou trigramas, está sendo representado em apenas um token para também diminuir, né, reduzir ali a quantidade de palavras que vai ter, que estarão sendo processadas ali pelo nosso modelo. Então, essa parte de tokenização ela é obrigatória quando a gente trabalha com NLP, ela tem que ser feita. Essas outras etapas aqui dependem bastante da aplicação e do contexto que a gente vai estar trabalhando, certo? Se o nosso dataset, o nosso conjunto de dados já vem limpo, bonitinho, só para processar, a gente não precisa fazer essa parte de limpeza e normalização, vai direto para a tokenização. Outras etapas que tem após a tokenização, elas também dependem do contexto ou da aplicação que a gente vai trabalhar, e são as seguintes, as mais comuns, né? Stop words, ou seja, remoção das palavras mais frequentes nos textos. Então, por exemplo, considera ali o problema de classificação de texto. Se eu tiver palavras que elas aparecem em todos
os documentos, em todas as categorias, em todas as classes, elas não são relevantes, ou elas não representam aquela categoria. Então, eu posso retirá-las e mesmo assim eu ainda consigo fazer a classificação delas, né? Então, seria equivalente a ter palavras ou features ali que não são tão relevantes para aquela aplicação ali, para aquela classificação. As principais, as mais comuns ali, essas palavras mais comuns são artigos, preposições, alguns tipos de verbos que não expressam muita coisa, então acaba que essas palavras elas são consideradas desse conjunto de stop words que a gente faz a remoção. Não existe uma lista universal de stop words para cada idioma. As bibliotecas em Python, ali, NLTK, Spice, elas disponibilizam ali algumas listas de stop words para o idioma inglês. A gente também consegue buscar no GitHub, também acha, e a partir dessa lista, a gente pode adicionar novos termos, né, de acordo com o problema que a gente está trabalhando, né, e que a gente identifica que tem palavras que não são relevantes, então a gente também pode estar incrementando, né, essa lista de stop words. Então, essa etapa aqui de remoção de stop words, ela é feita em cima da tokenização, né, então, uma vez que eu fiz a tokenização, eu posso ir lá e remover todos os tokens que são relevantes, que são essas palavras, esses termos, né, aqui na lista de stop words. Uma outra etapa de pré-processamento que a gente tem é o stemming, que é uma técnica para a redução das palavras à sua raiz ou à sua base. Esses termos vêm lá da linguística, né? Então, ali tem aquele exemplo ali do peixe, né? Tipo fishing, fished, fisher, fish. Tudo isso é reduzido para o stem que é fish, que é algo relacionado a pescar, né? O peixe, tudo isso está relacionado àquela palavra ali. No português, a gente teria tipo carro, carrinho, carrão, carros, todas essas palavras seriam reduzidas ao stemming, né, carro. Né? Então, essa etapa aqui de pré-processamento, ela também é relevante apenas para algumas aplicações, por exemplo, classificação, eventualmente essas palavras e variações dessas palavras, elas dependendo, elas acabam não sendo relevantes no final para a classificação, né? Normalmente, no problema de classificação, o que acaba sendo bastante relevante é a presença de determinadas palavras-chave ou sequência de palavras-chave dentro do texto que acaba representando aquela categoria, né? Então, é possível fazer essa aplicação dessa técnica de stemming para reduzir a complexidade do problema, porque daí reduz a quantidade de palavras que a gente vai estar processando, a quantidade de parâmetros que vai ter que ser aprendido, reduz substancialmente e não perde tanto em performance do modelo. Outras técnicas que também existem, né, são a expansão de contrações, isso tem ali no idioma inglês, né, então tem várias palavras que são contrações e no texto ela pode aparecer na forma de contração ou na forma expandida. Então, para evitar esses termos duplicados, né? Então é possível fazer essa expansão desses termos. Existem algoritmos que fazem isso. A lematização ela é bem parecida com o stemming. A ideia é que a lematização ela reduz, ao invés ali da raiz, da base, ela reduz ao lema da palavra. Então, por exemplo, ali na questão do carro, carrinho, carrão, carros, o lema dessas palavras todas é CARR, car, né, o início ali da palavra. Então, esse lema também eventualmente é relevante nesse contexto assim de classificação. E também é possível fazer algum tipo de pré-processamento para diminuir ou reduzir a quantidade de erros de digitação, erros léxicos que eventualmente pode ter ali no vocabulário, né, no corpus, dependendo de como esses dados foram coletados, né? Então, essas são uma das principais técnicas de pré-processamento que existe aqui na área de NLP e que são feitos antes de estar fazendo o treinamento do modelo, né? Então, durante a fase de preparação do corpus ali para treinamento. Bom, feita essa parte de pré-processamento, como é que a gente usa esse conjunto de tokens, esse texto, né, junto com o Deep Learning para treinar os nossos modelos? A gente precisa fazer uma conversão desse texto para números, já que os nossos modelos de Deep Learning
Machine Learning, eles trabalham apenas com números, né? Então, essa etapa é chamada muitas vezes em português de vetorização, onde a gente tem que criar uma representação em vetor dessas palavras, desses tokens, no caso, para processar lá nos nossos modelos, certo? Então, essa etapa aqui, né, ela existe diversos modelos que são treinados, eles chamam de word embeddings, são treinados para estar tentando fazer essa vetorização, né, essa transformação do texto em números para processamento. Opa, deixa eu passar aqui. Bom, a forma mais básica de vetorização das palavras é através do one-hot encoding, né, que provavelmente vocês já viram lá na classificação, quando tinham labels, que esses labels eram palavras e tinha que ser convertido em números, então eles são convertidos usando o one-hot encoding. E aqui a gente pode estar convertendo todo o nosso corpus antes de entrar ali na nossa rede neural ou no nosso modelo de Deep Learning, a gente pode estar convertendo através desse one-hot encoding cada palavra, e aí a gente entra no nosso modelo, né? Então existe essa opção aqui, que é a opção mais básica que existe, né? Qual o problema dela? Que ela sofre ali de um problema chamado de maldição da dimensionalidade, né? Porque o que acontece? Considerando ali o nosso corpus, que é o nosso dataset, que é um conjunto de textos, de documentos, né, que a gente tem para processar, para classificar, para entender e gerar uma resposta, né, a gente pega todo esse conjunto de corpus, aplica ali aquelas técnicas de pré-processamento, tokenização. Ao final, a gente vai pegar e cria um vocabulário com todas as palavras que são diferentes, e o tamanho desse nosso vetor de características é o tamanho desse vocabulário. Então, é comum, né, chegar no final ali de um corpus, a gente ter um vocabulário ali de 10 mil palavras, 15 mil palavras, e daí a gente ter um vetor de tamanho 15 mil, onde apenas numa linha tem apenas um representando uma palavra e um zero, o restante tudo zero, isso aí acaba sendo muito custoso para o nosso modelo. Então, essa abordagem aqui ela não é tão interessante de trabalhar, né? Além disso, as palavras nesse contexto de one-hot encoding, elas não têm sentido, não têm significado semântico, né? Então, uma palavra tipo carro e caminhão, elas não têm uma relação, né, semântica entre essas representações. Então, essa é uma característica aqui desse one-hot encoding. Uma outra forma de vetorização ou até de extração de features, né, dessas nossas palavras, desse nosso texto para processamento, é a técnica clássica lá na NLP, que é chamada de Bag of Words. A ideia dessa técnica, então, é converter um texto em um vetor, né, de tamanho fixo, de características desse nosso texto ou desse nosso documento, né, e ele segue a mesma ideia ali do one-hot encoding na questão do tamanho fixo do vetor que está associado ali ao tamanho do vocabulário, né? Então, como é que funciona essa ideia aqui do Bag of Words? Após fazer toda a parte de pré-processamento, ocorre a tokenização. Então, considerando aqui que esse corpus, né, é um corpus que tem 3 documentos, onde cada documento possui uma frase, né? Então, tem 3 documentos aqui, bem simples, feito pré-processamento, depois é feita a tokenização aqui, onde é separado por palavras. Depois da tokenização, então, a gente extrai o vocabulário, que são as palavras únicas que ocorrem em todo o nosso corpus. Então, ele gerou esse vocabulário aqui com 8 palavras, né? Depois disso, então, ele vai vetorizar cada documento desse ou cada frase dessa, né? Então, aqui, nessa forma de vetorização aqui do Bag of Words, existem algumas alternativas. Então, a mais básica é botar uns, a binária, no caso, botar uns onde a palavra está presente e zeros onde não está presente. Outra forma é colocar a frequência das palavras que estão presentes ali na sentença, que é esse caso aqui desse exemplo, né? E uma outra forma também é usar lá algumas técnicas, tipo TF e DF, que ele avalia o inverso da frequência das palavras. É uma forma mais sofisticada, que a ideia disso é
está trazendo um pouquinho mais de importância para determinadas palavras num documento, porque elas aparecem mais vezes. Essa é meio que a ideia aqui nessa questão do Bag of Words, trazendo, né, essa questão aqui da quantidade de palavras na representação. Então, por exemplo, ali a primeira sentença ali, a man drives a car, ele vai gerar esse primeiro vetor aqui, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0 no final, né, onde esse primeiro 2 ali, ele representa a palavra A, que aparece 2 vezes aqui nessa primeira frase. Depois é a palavra man, por isso que tem 1 ali, que aparece 1 vez ali nessa primeira frase, ali nesse primeiro documento, e assim por diante. Então, essa é uma técnica bem clássica usada ali na NLP, para estar transformando todo esse texto em um vetor de características, para depois, né, entrar, né, esses vetores que representam esses documentos ou esses textos lá nos nossos modelos de Deep Learning. Qual é a vantagem dessa técnica aqui de Bag of Words? Ela é fácil de entender, de implementar, para alguns domínios ela até é útil, tipo de classificação ali, ela acaba tendo ali razoavelmente resultados interessantes. A principal desvantagem dela é que ela não considera a ordem das palavras, a estrutura da sentença. Então, no caso ali, essas 2 frases ali, né, que o gato está correndo atrás do cachorro, o cachorro correndo atrás do gato, as 2 frases contêm as mesmas palavras, mas a ordem são diferente, o significado semântico dessas 2 frases são diferentes, mas a representação delas ali no Bag of Words é a mesma. Então, tem essa desvantagem, né? E uma outra desvantagem é aquela questão da matriz muito esparsa ali, que tem esse problema ali da dimensionalidade, né? Mas é uma técnica interessante de se conhecer. Quando não se tem muito, o problema ele é muito novo ali, que não tem como comparar com outros modelos do dataset ou coisa assim, muitas vezes eu já vi vários artigos que implementam o Bag of Words, testam ali, usam um SVM, algum outro classificador para classificar, usando o que está sendo feito ali, a aplicação, e depois propõem outras técnicas mais sofisticadas para dizer, isso aqui é o meu baseline, não consegui outros modelos para conseguir comparar, então eu comparo com os próprios que existem de NLP. Então, é possível usar esse Bag of Words para estar também, né, comparando com outros modelos ali de Deep Learning. Bom, outras representações que existem daí, né, também para resolver esse problema do Bag of Words, que cada palavra possui uma representação, né, e que tem esse problema da dimensionalidade e tal, então surgiram os Word Embeddings, né, que esses Word Embeddings nada mais é do que um modelo ali de uma rede neural que é treinada a partir dos dados, então existe um corpus para treinamento, que ele vai tentar aprender a semântica das palavras, né, a partir desse corpus, com base na proximidade entre as palavras, normalmente, e ele consegue gerar daí uma representação num vetor muito menor do que aquelas outras abordagens ali que a gente viu, tipo Bag of Words e One Hot Encoding, certo? Então aqui é comum a gente ter word embedding ali com vetor de features ali de cada palavra ou da frase de tamanho 100, 200, 300. Então é bem menor do que um vetor com o tamanho do vocabulário. E também é bem mais representativo, né, essas características do que Bag of Words e One Hot Encoding. E o interessante desses word embeddings é que eles conseguem normalmente resolver alguns problemas ali de sinônimos, palavras similares, ele consegue estar resolvendo ali, gerando, né, no caso, vetores bem similares entre essas palavras que são sinônimos. Então é bem interessante mesmo essa questão aqui dos word embeddings. Esses word embeddings, então, são redes neurais que são treinadas, e o resultado dessas redes, eles são uma matriz de embedding, onde tem o tamanho do vocabulário, né? Então aqui é uma ilustração, por exemplo, de uma matriz de embeddings, onde ele tem ali o vocabulário e o tamanho desse vetor de cada palavra que representa ali as features dessas palavras, né? Então,
Aqui, para ilustrar, ele tem aqui algumas palavras com algumas features que ele até nomeou ali só para estar exemplificando, né? E o interessante desses word embeddings é que a gente consegue fazer algumas inferências em cima deles, né? Por exemplo, fazer analogia, que é uma das propriedades do word embedding e que normalmente são reportadas essas analogias quando é proposto um novo word embedding, um novo modelo, né? Porque eles, através dessas propriedades, dessas analogias, eles conseguem dizer que, ó, o meu word embedding aqui, ele conseguiu aprender a representação dessas palavras e que elas são semanticamente relevantes e parecidas com palavras similares e tal. Então, aqui tem um exemplo de analogia que ele consegue resolver, né, através de aritmética de vetores. Então, assim, analogia de um rei está para um homem, assim como a rainha está para... Ele vai lá e consegue selecionar o vetor mulher, por exemplo. Então, o responsável está para o irresponsável, assim como o conhecido está para o desconhecido. Ele consegue, através de simples aritmética de vetores ali, soma, subtração, ele consegue estar fazendo essas inferências facilmente. Como é que ele faz isso? Considerando aqui esse vetor aqui, né, essa matriz aqui de embeddings, né, então homem, mulher, rei, rainha, maçã, laranja, através essa operação aritmética aqui, king menos man mais woman, ele chega numa saída, então ele pegou aqui o vetor de cada uma dessas palavras, aplicou aqui nessas operações de menos e mais, ele chega num vetor de características que ele percorre daí essa matriz de embedding para ver qual é a palavra que tem o vetor de características mais similar a esse da saída. E no caso aqui, né, é o vetor da rainha ali, o vetor queen, que tem os valores mais parecidos, né, com essa operação matemática aqui. Logo, a saída, né, a inferência dessa analogia aqui é a rainha que é a correta, né? Como é que é feito essa comparação aqui desse vetor de saída com os outros vetores da matriz de embedding? Ele usa ali a similaridade de cosseno, que é essa fórmula aqui, né, que normalmente é utilizada aí quando a gente tem um espaço multidimensional, né? Então a gente tem essa similaridade aqui que a gente aplica e a gente consegue estar resolvendo essas coisas. Então, isso é o word embedding, né? Então, existem diversos algoritmos de word embedding hoje em dia, que são normalmente redes neurais, ou que acabam sendo treinadas em corpos extremamente gigantes, né, com bilhões de palavras e documentos, para conseguir estar representando essas palavras semanticamente através de um vetor, né? Aqui eu estou trazendo também esse embedding layer que não é propriamente uma rede neural treinada. Esse aqui é uma camada que existe para a gente treinar o nosso word embedding durante o treinamento da nossa rede neural. Então, por isso que eu trouxe aqui também. Mas os outros aqui, o Word2Vec, Glue, FastText, BERT, Elmo e outros aqui, são modelos pré-treinados. Eu vou até passar rapidamente ali sobre eles, só para vocês entenderem um pouquinho como é que eles funcionam. Esse embedding layer, que é o primeiro aqui, normalmente a gente usa essa camada quando a gente está trabalhando com NLP ali no TensorFlow ou PyTorch, da seguinte maneira, né? A gente, como o objetivo aqui no uso dessa camada aqui é a gente aprender o nosso word embedding, né, a nossa matriz de embedding, então a gente converte todas os nossos tokens para o one-hot encoding e a gente adiciona essa camada de embedding aqui antes, né, como a nossa primeira camada de entrada ali, logo em seguida do input, da nossa rede, e depois que tem toda a nossa rede para treinamento ali de classificação ou geração de texto ou o que for. Então, o que acontece? Durante o treinamento aqui do nossa rede, ele vai aprendendo, através dessa camada aqui, a gerar ali a representação dessas palavras semanticamente, né? Qual o problema disso? É que a gente precisa ter muitos dados para conseguir estar aprendendo essa representação, né, essa similaridade semântica entre as palavras, e a gente muitas vezes precisa treinar por muito mais tempo, né? Mas
Tirando isso, a gente consegue estar aprendendo, né, essas relações semânticas entre as palavras aqui durante o treinamento do nosso modelo. Um outro modelo, então, o primeiro Word Embedding que a gente tem é o Word2Vec, que ele foi lançado lá em 2013, nesses 2 artigos aqui pelo pessoal da Google, né? É basicamente uma rede neural ali de poucas camadas que são treinadas com base ali numa palavra e seus vizinhos, né? Então, ele faz um treinamento de uma rede neural e ao final desse treinamento ele vai lá e pega somente a matriz ali que foi treinada, e isso é a nossa matriz de embedding desse nosso modelo, né? Como é que ele funciona, né? Então, olhando só um pouquinho a arquitetura dele, existem, na verdade, 2 arquiteturas que foram propostas, né? Existe a arquitetura chamada Continuous Sliding Barrel of Words, esse CBOL, e existe a arquitetura Skipgram. Qual é a ideia principal aqui dessas 2 redes, né? A primeira rede, que é essa CBOL, a ideia é ele entrar palavras que são vizinhas e ele tenta predizer a palavra central, uma palavra que ela é similar a essas outras, e similar não, que ela é semanticamente, né, tem uma relação. E esse modelo Skipgram, a ideia é, dado que o modelo entra com uma palavra, ele tenta predizer quais são as palavras vizinhas que teria alguma relação semântica. Essa é a ideia desse Word2Vec. Então, ele segue a ideia ali de janela deslizante, né? Então, ele, dado todo o corpus ali que tem, né, de treinamento, ele pega uma janela deslizante, onde tem ali o ponto central, que é a palavra, o input, né, ou o output, dependendo ali se é CBOL ou Skipgram, e ele pega ali os vizinhos para estar ou predizendo ou estar usando como entrada para predizer a palavra central. Então, é basicamente isso, ele vai deslizando ali em todo o corpus e vai treinando esse modelo aqui de Word2Vec para estar tentando predizer essas palavras. Ao final desse treinamento, ele pega ali a camada do meio ali, que é a matriz que foi treinada ali, que é o nosso matriz de embeddings. Basicamente isso, parece bruxaria, mas funciona. Né? Então, aqui tem um exemplo do Skipgram. Nesse exemplo aqui, então, ele entraria a palavra, a primeira etapa ali do treinamento, né? Treinamento 0, ele entraria a palavra Brasil e tentaria predizer ali is, de, daí depois a janela iria deslizar um pouquinho, daí ele iria entrar a palavrinha is, e daí ele iria tentar predizer Brasil, de, only, daí depois entraria o de, daí tentaria predizer Brasil, is, only, country, e assim por diante, né? A janela ia deslizando e ele ia realizando esse treinamento aí, e isso passaria por todo o corpus, né, de treinamento. Lembrando que esses modelos aqui, tipo o Word2Vec, eles são treinados com datasets gigantes, com bilhões de palavras e documentos para conseguir, né, extrair e aprender a semântica dessas palavras com base aí nesse tipo de treinamento, né. O outro modelo que existe é o Glove, que ele foi introduzido lá em 2014, então um ano depois, por uma galera lá de Stanford. Ele usa a ideia de aprendizado não supervisionado ali, utilizando uma concorrência ali de matrizes em todo o corpus para tentar capturar ali o contexto global dessas palavras, né? Então, a ideia é basicamente essa daqui, ele pega lá todo o vocabulário que tem, cria essa matriz de concorrência, então qual é a concorrência dessas palavras aqui com cada uma das outras palavras, também seguindo aquela ideia lá de vizinhança também, certo? E daí, vizinhança e janelamento ali, vai montando essa matriz de concorrência e vai treinando, né, o modelo utilizando ali esse loss, que ele leva em consideração ali a frequência das palavras da matriz de concorrência e a probabilidade daquela palavra de ocorrer. Então, ele vai fazendo esse treinamento e, ao final, ele consegue também gerar uma matriz de embedding para a gente estar conseguindo vetorizar os nossos textos, né, de maneira que as palavras, né, o vetor de características, eles sejam mais representativos semanticamente. Tem alguma semântica ali
nesses vetores, né? Um outro modelo que existe, né, de Word Embedding é o FastText, que ele foi lançado, eu não botei o ano aqui, mas foi um pouquinho depois do Glove, eu não sei se foi 2019, se não me engano, pela galera do Facebook. O interessante desse modelo aqui de Word Embedding é que ele foi pré-treinado lá em 159 idiomas diferentes, e o diferencial dele em relação aos outros é que ele consegue tratar palavras que não estão no vocabulário que ele foi treinado, né? O Word2Vec, o Glove, ele foi treinado num dataset, num corpus gigante, com milhares de palavras, milhares de documentos, mas eventualmente tem alguma outra palavra que a gente vai tentar pegar a representação e não existe. E daí a gente tem que ficar gerando representações aleatórias para conseguir entrar no nosso modelo para fazer o treinamento. No caso aqui do FastText, isso não acontece, ele consegue gerar uma representação dessa palavra, mesmo não sendo utilizada no treinamento, porque durante o treinamento ele usa uma técnica ali que a palavra ela acaba sendo segmentada em subpalavras, ele faz uma média dessas subpalavras para gerar uma representação. Então, quando ele não tem a palavra que foi entrada, né, na inferência aqui, ela não é conhecida, o modelo ainda consegue gerar uma representação fazendo uma média dessas subpalavras ali do token que a gente está tentando, né, gerar essa representação. Sim? Pode falar. Não estou ouvindo. Pode falar aí, Jans. Esqueci de abrir o microfone, mas a minha pergunta mas não é uma média de representação semântica, né? Porque a gente não sabe o significado da nova palavra. Seria uma média a partir da grafia da palavra, dos caracteres, é isso? A partir dos caracteres, exato. Entendi. Por exemplo, assim, tipo, carro é uma palavra, vou exemplificar aqui, né? Não é bem assim, mas é essa a ideia. Carro, ele pegaria ali o CA, o RRO, faria uma média desses dois. Daí se eu botar carrinho, carrinho eu não tenho, mas eu tenho CA, o RRO, inho. E inho ele pega lá de outro lugar, mas a média disso aí fica próximo de carro. Né? Ele tem essa ideia entre ali. Carro e parquinho. Ele segue essa ideia de separar em subpalavras e fazer uma média para conseguir lidar com palavras fora do vocabulário. Entendi. Ele cria um espaço para aquela palavra, né? Isso é importante porque o modelo flui, né? Interessante. Bacana. Então esse modelo ele é bastante interessante de se trabalhar e olhando na literatura ele também é bastante empregado assim para estar fazendo essa vetorização das palavras. Aí um outro modelo que a gente tem daí mais recente é o Elmo, que ele tenta resolver o problema desses outros modelos, tipo Word2Vec, Glove, FastText, que é o seguinte, uma vez treinado aqui o Word2Vec, Glove, FastText, ele gera essa matriz de representação, e cada palavra possui a sua representação semântica. Mas como a gente viu lá no início, né, os desafios do NLP, que uma palavra, eventualmente, dependendo do contexto que ela está na frase, ela pode ter um significado semântico diferente. E daí o Word2Vec, Glove, FastText, ele aprende, de acordo com o corpus, um significado semântico só, né? E daí fica faltando esse segundo significado semântico, né, de acordo com a frase. Ele não leva em consideração o lugar, né, a posição da palavra na frase para gerar uma representação semântica. Então, esse Elmo foi o primeiro modelo ali, que ele foi um dos primeiros que foram propostos para tentar gerar representação contextualizada dessas palavras, e daí ele usa, é um modelo que ele usa internamente LSTM, a BIA-LSTM, para tentar aprender representações diferentes para a mesma palavra, de acordo com a semântica ali empregada na frase. E, logo em seguida, foi proposto o BERT, que ele tem a mesma ideia de gerar representação semântica contextualizada das palavras, mas ele usa o Transformer. Né? Internamente ali ele usa o Transformer para aprender essa representação. Qual é a vantagem desse Elmo e BERT? É que ele tem esses modelos pré-treinados ali em corpos gigantes e que a gente pode eventualmente pegar esses modelos e fazer fine-tuning para o nosso modelo também, para o nosso problema ali, para o nosso corpus. Né? Então, isso é algo bem interessante, né? E, além disso, ele tem ali essa
representação contextualizada das palavras de acordo com o emprego dela na frase. Depois do BERT, surgiram diversos outros, e está surgindo ainda, né, diversos outros modelos pré-treinados, né, em grandes quantidades aí de dados, para que a gente consegue estar tirando, né, extraindo a vetorização dessas palavras, né, vetorização semântica. Então, o Roberta, XLNet, GPT, BART, ali T5, são tudo modelos. Claro que nem todos esses são gratuitos, ou tem modelos pré-treinados ali gratuitos para download, né? Mas existem esses diversos outros modelos, né, que estão sendo propostos recentemente para estar fazendo essa vetorização e essa compreensão semântica do texto, né? Então, esse aqui tem até o link aqui do paper, que é um artigo de revisão ali de, se não me engano, 2023. Então, é interessante quem quiser dar uma olhada mais sobre essa questão aqui desses modelos, né, pode dar uma olhadinha aqui nessa referência. Bom, e como é que a gente usa esses word embeddings? Então, dependendo do nossa aplicação, né, a gente pode baixar esse word embedding, ali aquela matriz de embedding, pode ser Glove, FastText, BERT, ou 2vec. Após a tokenização, converter, né, fazer essa vetorização desses dados e treinar o nosso modelo, né, treinar ali, dependendo da tarefa que a gente for trabalhar. Se for classificação, a gente pode entrar direto esses vetores ali no nosso modelo, né. Se for geração de texto, a gente também consegue estar usando isso aí, e eventualmente a gente pode estar usando esses word embeddings, e esses word embeddings, eles são usados normalmente pensando em questão de implementação, né, eles são usados nessa camada de embedding que eu falei aqui para vocês, ó, essa camada de embedding. Então, eventualmente a gente consegue não entrar aqui essa representação aqui, mas a gente usa essa camada de embedding e carrega aqui dentro dessa camada de embedding, ao invés de ser aprendida, a gente já carrega o word embedding, então todos os pesos já pré-treinados a gente carrega aqui das palavras, né, e o nosso modelo ele usa esses embeddings já treinados ali desse word embedding, ou eventualmente até a gente pode carregar esses word embedding e deixar esses pesos aqui treináveis da rede para ele ir se ajustando de acordo com esse meu problema, não ser inicializado aleatoriamente e começar a partir de um quase ótimo ali, né? Então isso acaba às vezes otimizando o nosso tempo de treinamento do nosso modelo também, né? Então a gente usa esses word embeddings normalmente naquela camada de embedding ali, carregando os pesos do word embedding que a gente for trabalhar. Bom, quais são os modelos que a gente consegue estar usando ali para as arquiteturas, né, de Deep Learning que a gente consegue estar usando para treinamento? Isso depende bastante da aplicação, né? Então, se a gente vai trabalhar com classificação de texto, a gente pode trabalhar eventualmente ou com uma SVM direto, uma rede neural, lá um classificador direto, tendo como entrada essa vetorização ali, pode ser a saída do word embedding, word2vec, ou até do bag of words, né? Se a gente precisa, dependendo da tarefa, se for, por exemplo, geração de texto, eu quero entender o texto de entrada, mas eu quero a semântica dele, a estrutura ali, a sequência das palavras, ela é relevante, então, eventualmente, a gente precisa, tanto na entrada quanto na saída, né? Então, a gente precisa estar usando algum modelo que trabalha com essa questão de dados sequenciais, né? Então, teria ali redes recorrentes ou transformers, que vocês vão ver daí no próximo encontro, né, que a gente pode estar usando para estar treinando, né, ou compreendendo o texto ali na entrada do nosso modelo, ou estar gerando texto, que é uma sequência de palavras, através desses modelos aqui sequenciais. Existe também bibliotecas ali no Python, né, então essas Spice, NLTK, Gensim, Core NLP, que eles nos ajudam a fazer toda essa parte de pré-processamento, tokenização, limpeza de dados, tem datasets, às vezes, para teste e aprendizado aqui dentro dessas bibliotecas, e também tem os próprios frameworks. Então, quem está, por exemplo, trabalhando com TensorFlow, ele também tem lá uma funcionalidade de tokenização, ele tem uma funcionalidade de normalização do tamanho do vetor, né, o padding lá a gente define o tamanho da nossa palavra, do
nosso documento ali, sequência de palavras, e daí a gente faz essa normalização. Então, os frameworks, eles acabam também nos ajudando aqui nessas etapas de pré-processamento ou normalização dos dados. Bom, vou mostrar para vocês aqui, então, dois exemplos práticos ali no código de uso de Word Embedding, e o outro é uma análise de sentimento, só para vocês terem uma ideia ali de como é que funciona essa questão de implementação e uso disso, né? Então, deixa eu mudar aqui o meu compartilhamento. Deixa eu abrir aqui. Tá. Cadê? Opa. Compartilhar. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Tá, sim, André. Beleza. Aqui ele perdeu a execução, eu vou até botar a rodar de novo, só porque antes de botar a rodar de novo eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, só para não... porque vai demorar um pouquinho a questão aqui de carregar o Word Embedding, que ele é um pouquinho grande. Mas aqui, basicamente, o que eu fiz foi baixar o Glove, então lá do site de Stanford, eu baixo aqui o arquivo .zip, descompacto ele, carrego ele aqui, né, esse vetor aqui é um arquivo TXT que vem, que é aquela matriz de embeddings. Aqui ele aqui essa opção aqui é com um vetor de tamanho 50, mas existe de 100, 300, então existe outras representações, tamanho de características ali das palavras, né? Então aqui basicamente eu carrego toda essa matriz, né, de embeddings aqui desse arquivo aqui que eles disponibilizaram. E a partir dela eu consigo extrair o meu vetor de características de cada palavra que eu quiser. Então, é um dicionário aqui no meu Python, né? Então, eu passo aqui a chave da palavra que eu quero e ele vai me retornar aqui a representação, né, em vetor dessa palavra aqui, conforme o modelo que eu estou acessando, no caso aqui o Glove. E, através, então, dessa matriz de embeddings aqui, eu consigo estar usando esses vetores aqui nos meus modelos de Deep Learning, ou também para estar fazendo aquelas inferências de analogia, né? Então, aqui, eu criei essa função em Python, aqui, find analogy, para estar fazendo aquela analogia. Então, eu pego aqui as palavras que eu recebo, só normalizo elas para minúsculo, porque o modelo ele foi treinado com todas as palavras em minúsculo, né? E aqui eu faço aquela operação matemática lá de mais, menos e tal, e calculo a distância aqui de todas as palavras e consigo extrair aquela analogia, né? Então, passando aqui homem, mulher e rei, ele vai lá e vai me retornar rainha. Então, Brasil, Brasília, França, ele me retorna Paris. Então, eu posso fazer qualquer tipo de analogia, normalmente ele responde corretamente essa analogia, né? Com base no corpus ali, nessa matriz de embeddings. Aqui a gente consegue visualizar esses pontos, né, num espaço aqui em 2D, que eu projetei usando o TSNI. Daqui a gente consegue ver, por exemplo, ó, que a palavra homem está próximo de mulher, então elas são mais semanticamente similares do que homem e, por exemplo, aqui embaixo Brasília. Então toda a parte aqui de país, capital, elas ficaram aqui embaixo, homem, mulher, rei, rainha está aqui em cima, né? Então é interessante a gente observar, né, que graficamente a gente consegue perceber que essas palavras elas estão semanticamente ligadas, né, visualmente também. E além dessas inferências que a gente pode estar fazendo e representação, a gente também pode estar buscando aqui as palavras mais similares, dado uma determinada palavra, né? Então, por exemplo, se eu buscar aqui Curitiba, ele trouxe para a gente Florianópolis, Campinas, Alegre deve ser tipo Porto Alegre, né? Ele trouxe só a palavra Alegre, Fortaleza, Florianópolis de novo. Ó, observem que aqui ele tem acento e não acento. Então, durante o treinamento desse Word Embedding, ele não eliminou os acentos. Então, existem duas palavras que são iguais, que estão próximas, são similares, mas têm representações diferentes, né? Então, é interessante a gente observar que é possível fazer essa busca de palavras similares também aqui no Word Embedding. Ele usou, nesse caso aqui, a distância euclidiana, só para testar, mas poderia ser usado também ali a distância de cosseno. Então,
basicamente isso aqui, a parte de analogias, né? Todas essas funções aqui que eu fiz, de analogia e similaridade, coisa e tal, tem várias bibliotecas que também fazem isso para a gente. Então a gente carrega, se não me engano, a biblioteca Gensim, a gente consegue carregar o Word2Vec, chama funções e ele faz essas coisas tudo para a gente, né? A gente consegue estar trabalhando e fazendo inferências com esses Word Embeddings aqui pré-treinados. Então, esse aqui é só um exemplo de implementação aqui de Word Embedding para vocês, né, do uso de Word Embedding. E vou mostrar aqui o outro estudo de caso aqui, que é o uso... Opa, aqui ele também cancelou a execução, mas vou deixar. Que é uma classificação de análise de sentimento. Então, só para vocês verem a questão de pré-processamento, carregamento de Word Embedding e tal, para terem uma ideia de como é que funciona, né? Então, aqui eu estou carregando um dataset lá de tweets, lá do Twitter, do X, né? Lá do meu Drive, do meu Google Drive. Então, o meu dataset ele veio dessa forma aqui. Então, tem o ID, o texto do tweet, a data, o sentimento e uma busca ali que também poderia ser usado. Então, o que eu faço aqui basicamente é extrair essas palavras aqui, né, e extrair aqui o meu sentimento. Então, essas duas colunas que é o que é relevante aqui para mim, o restante não é relevante nesse dataset aqui. Então, eu estou montando o meu corpus, né, para treinamento. Aqui eu estou verificando, então, o que ficou. O meu corpus ficou basicamente isso aqui, somente os tweets. E aqui ele tem as minhas classificações, as minhas classes, né, os meus sentimentos, 0, 1 e 2, positivo, negativo, neutro. Então, esse primeiro aqui é de todo os meus documentos aqui, os meus tweets, e esse aqui é a listagem única das minhas classes, né. Aí aqui o que eu fiz foi uma parte de pré-processamento. Então, o que eu fiz de pré-processamento aqui? Removi os arrobas, nomes, os hashtags, links, pontuações, removi os emojis, que a gente viu aqui que tinha emojis, então fiz um regex aqui, uma expressão regular para tentar remover esses emojis, e peguei o meu X-Training aqui, o meu corpus de treinamento, e apliquei aqui nesse pré-processamento, tanto treinamento quanto de teste, e daí ele ficou assim, limpo os meus tweets, simplesmente com as palavras. Aí depois disso, o que eu fiz foi tokenizando essas palavras aqui, né? Depois de tokenizar aqui, converti elas para array aqui para estar trabalhando, e elas ficaram tokenizadas, daí eu usei aqui o TensorFlow, e nessa tokenização aqui, ele já gerou essas palavras em números, né? Para eu conseguir depois estar entrando elas ali no meu modelo, né? Então eu tenho aqui cada palavra aí com base no vocabulário, ele gerou um número, que esse número ele pode entrar direto no modelo, ali de Deep Learning, ou ele pode gerar ali o one-hot encoding de cada um desses números para entrar também, né? Fez aqui o padding para padronizar o tamanho do meu texto, né, que tem que ser igual. Então, como o tamanho máximo do meu tweet aqui foi 73 caracteres, então ele gerou aqui um vetor de 73 para todos, aplicando esse pad sequences aqui, botando zeros no final, né? Feito isso, eu optei por usar o Glove aqui, então eu baixei o Glove, carreguei ele aqui, só para vocês observarem como é que funciona, carreguei todo o Glove aqui, todas as palavras, depois eu percorri todos os meus tokens e fui pegando a representação de cada token lá no meu Word Embedding e gerei aqui a minha matriz de palavras conhecidas e desconhecidas, só porque eu estou usando o Glove eu posso ter aqui palavras desconhecidas, e aí depois aqui o que eu fiz foi, essas palavras conhecidas e desconhecidas é só para eu ter estatística, mas no final eu gero aqui esse meu Glove Index, e daí eu gero um número aleatório aqui, caso eu não tenha palavra conhecida, né? Então, feito isso, o que eu faço é criar o meu modelo aqui, e daí aqui na minha primeira camada, eu digo que eu vou usar aqui os pesos dessa camada, ao invés de eu aprender essa camada de embedding, eu vou carregar o meu Word Embedding aqui, do Glove, e daí eu faço o meu treinamento normal, né? Então aqui eu
Meu modelo é basicamente uma LSTM e uma camada densa no final para estar fazendo a classificação ali das 3 categorias. Né? Compilo aqui o modelo, faço o treinamento. Aqui eu treinei somente com 10 épocas, então ele foi aprendendo aqui aos poucos, teria que treinar um pouco mais para ele ter resultados melhores, né? Mas estava no caminho. E aí aqui gera algumas estatísticas, né? Matriz de confusão, F1 score, e essas estatísticas que são aplicáveis nesse contexto aqui de classificação, né? Então aqui daria para fazer diversas estatísticas, né? Num contexto aqui de NLP de classificação de documento, né? Se fosse geração de documento, geração de texto, o que mudaria desse contexto aqui? Mudaria que a entrada não é um documento assim, né, uma sequência de palavras, ela é uma sequência de palavras, né, então a gente vai ter essa entrada aqui igual. A diferença é que aqui, no nosso modelo, a gente teria que processar essa sequência de palavras e a saída, que aqui também já está processando no LSTM, né, mas a nossa saída aqui, se for uma geração de texto, a gente teria que ter um modelo que trabalhe com dados sequenciais, né, então, Transformers e LSTM aqui para estar conseguindo gerar uma sequência, né, de palavras também na saída, ao invés de estar gerando categorias aqui na camada densa. Bom, então esse aqui era um exemplo de classificação de texto, né, aqui no contexto de análise de sentimento, para vocês terem uma ideia como é que faz essa parte de vetorização, como é que faz essa parte de pré-processamento, tokenização, que ela é bastante importante aqui nesse contexto, né. Eu vou deixar para vocês aqui, tá no slide, na verdade, né, deixa eu até reproduzir, apresentar aqui o slide novamente, porque aqui no final eu passo para vocês vários links, né, com exemplos de analogias de word embedding e também de classificação de texto usando Glove e tal, que vocês podem dar uma olhada, né, e se aprofundar um pouquinho mais. E tem vários códigos de exemplos e referências que vocês podem estar dando uma olhada na internet para estar conseguindo desenvolver os modelos ali, fazendo esses pré-processamentos e carregando os dados de acordo com a aplicação que vocês estarão trabalhando, né? Então, é basicamente isso, né? Um panorama geral ali do que é NLP, quais são os principais desafios, os principais modelos, como fazer a parte de vetorização, pré-processamento, isso tudo que difere, né, do que vocês já viram ali de classificação de imagem ou trabalhar com imagem e vídeo, né, que vocês viram até o momento. Então, essa parte de NLP é basicamente isso, e daí, aprendendo ali a parte de LSTM e a parte de Transformer, vocês conseguem também estar se aventurando um pouco mais na parte de geração de texto, né, que usa todos esses conceitos aqui de pré-processamento, word embedding e tal, nessa parte de geração de texto também. Bom, seria basicamente isso, né, agradeço aí a atenção de todos, né, devolvo a palavra ali para o professor André. Ótimo, Andrei, obrigado aí, cara, acho que ficou bem, bem claro e vai casar bem aí com a nossa sequência, eu acho, né. Excelente tutorial. Bom, acho que se tiver dúvidas aí, alguém quer perguntar alguma coisa? O Rodrigo perguntou se os exemplos você vai disponibilizar. Sim, posso disponibilizar os exemplos, daqui a pouco já encaminho ali para o André e daí ele já disponibiliza ali no... Eu deixo no site lá daí. Esses exemplos aí ficaram bem bons mesmo, André, acho que vai ser bem legal. Tem de tudo um pouco ali, né? Sim. Daí só uma observação ali, né? Naquele exemplo de análise de sentimentos, eu usei ali o Glove, né? Só porque ele estava treinado em inglês, ele vai aprender igual. O ideal seria tentar carregar o de português, que existe em algum site em português, teria que procurar. Mas só substituir ali o arquivo que carrega e funciona igual. Provavelmente ele vai ter resultados bem melhores, né? Mas o modelo ali, a ideia é a mesma. Tá bom. E tem uma coisa que ele aponta para um drive teu também ali, que eventualmente quem for rodar vai ter que tomar cuidado com isso, né? Eu disponibilizo o arquivo que eu estou carregando também, que daí vocês conseguem carregar localmente. Beleza. Mais alguma pergunta aí, pessoal?
Acho que está bem tranquilo. Muito obrigada, Andrei. Parabéns, parabéns. Muito bom. Muito Eu que bom. agradeço. Então, deixa eu aproveitar essa gravação rápido aí, enquanto a gente ainda está nesse tópico, e deixa eu só fechar aqui esse tema, para a gente fechar essa primeira metade da aula aqui, que é o seguinte, pessoal, vocês ouviram que o Andrei falou bastante aí de Transformer, né? Que é justamente o nosso tópico da próxima aula, né? Só que a Transformer, ela tem uma característica que é um pouco complicada, que é a complexidade, assim, não é um modelo tão trivial para entender, tá? Então, a minha proposta para essa semana aqui, a tarefa, vai ser uma tarefa um pouco diferente. Ao invés de vocês colocarem a mão na massa aqui na parte de processamento de linguagem natural, eu vou sugerir que vocês peguem o paper original lá da Transformer, que é esse paper que está aqui, tá? E a minha sugestão é que para a próxima aula vocês leiam esse artigo antes da aula. Não é um paper muito longo, mas ele é muito complexo de entender, tá? Apesar das coisas serem relativamente simples aqui, você conseguir desencapsular essa compreensão aqui não é tão trivial, né? Por isso que o nome do artigo é Atenção a Tudo que Você Precisa, né? Ele já está dizendo logo de cara. É. E então, assim, a minha sugestão é vocês tentem ler, vai ter bastante coisa que talvez vocês não entendam, vocês vão ter que buscar material complementar, né? Vão ter que tentar buscar outras fontes aí de compreensão. E aí, o que a gente vai fazer na próxima aula, eu vou tentar apresentar esse artigo para vocês aqui de maneira guiada, né? Eu vou tentar explicar parte por parte, basicamente o modelo é isso aqui, ó. Ele é isso daqui, né? Então, eu vou tentar pegar cada um desses bloquinhos e abrir ele aqui. Mas é importante que vocês venham com essa leitura antes, porque vai ter um monte de coisa que vocês não vão entender, vão ter materiais que vocês vão consultar, eventualmente tem coisas que vocês podem ter entendido que eu não entendi. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa meio que um debate aí, né? Esse debate vai ser guiado por mim aí, né? Mas, de longe, eu tô para entender totalmente esse modelo aqui. Então, o objetivo é tentar, né, pegar parte por parte, analisar e, pelo menos, a gente tentar ficar todo mundo no mesmo grau de entendimento, que provavelmente não vai ser tão profundo, né? Mas, pelo menos, ter uma compreensão mais clara de como que esse modelo funciona, principalmente a compreensão do grande diferencial dele aqui, que é a história do mecanismo de atenção, né, que é esse bloquinho laranja aqui, né, e também um pouquinho desse negócio desse encoding que ele faz aqui para o posicionamento aí, que é onde entra a história da recorrência desse modelo. Mas se vocês vierem para a semana que vem só para assistir e ouvir o que eu tenho para falar, eventualmente vocês vão perder muita coisa. Então, por isso que eu acho que é importante tentar ler, tentar buscar, tentar entender, né? Vocês vão ter um monte de dificuldade, anotem todas essas dificuldades, e aí na aula da semana que vem a gente faz tipo um debate aí para tentar, pelo menos, avançar um pouco a mais, assim, nesse entendimento, tá? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada no material que eu estou deixando lá, que eu estou organizando também, para vocês já perceberem quais são os pontos que eu tenho achado importantes aí de destacar, né? Algumas coisas aqui eu estou abrindo um pouco mais a matemática e tal, ou a minha interpretação em algumas coisas, né? Isso eventualmente pode ajudar vocês aí no que vocês podem focar, né, a leitura, né? Mas eu acho que é importante vocês tentarem quebrar a cabeça aí na leitura desse modelo, justamente para, de repente, ver que tipo de percepção outras pessoas que leram o paper tiveram, né? Que é o que a gente vai ter aqui na semana que vem, né? E, eventualmente, a minha interpretação, enfim, né? Então, a ideia é essa, tá? Eu até listei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes vocês pensarem quando forem fazer essa leitura, né? E aí, na semana que vem, a gente faz essa discussão. Vamos deixar um tempo maior só para Transformer aqui, eventualmente a gente vai ficar mais tempo em algum outro ponto, então, reservando a semana que vem, basicamente, para ela. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí? Então, estou fazendo o seguinte, eu vou parar a gravação agora. Andrei, agradeço de novo aí pela tua força.